Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para dar um direcionamento sobre a atividade 3, tá? Então aqueles que estiverem tendo alguma dificuldade, acompanhem o vídeo, tá bom? Sobre a questão 1, o primeiro passo, vocês precisam separar quais são as contas do ativo e quais são as contas do passivo, para então depois efetuar uma separação dos itens de curto prazo e de longo prazo. Essa é a primeira sugestão. Tá? Quanto à questão 2, nós temos lá algumas contas que também precisam ser identificadas. E para isso você precisa saber qual o valor do patrimônio líquido. Para você saber qual é o valor do patrimônio líquido, basta entender como é composto o patrimônio líquido. Primeiramente, o jeito mais fácil é identificar qual que seria a fórmula que pode ser utilizada para encontrar o patrimônio líquido. Tá? Entendendo o balanço patrimonial, você consegue chegar nessa estrutura. Tá bom? Sobre a questão 3, que também se refere a balanço patrimonial, eu sugiro dar uma revisada no conteúdo de contabilidade geral. Isso deve ajudar vocês numa classificação inicial. Tá, ok? Quanto à questão 4, nós temos lá algumas nomenclaturas que precisam ser clareadas. Então vamos falar um pouquinho delas. Sobre o ativo financeiro, é importante saber e compreender que são os créditos e valores realizáveis independente de uma autorização orçamentária, e os valores na forma de numerários que representa o ativo financeiro também. Tá? Outra questão é o ativo permanente, que compreenderá os bens, os créditos e valores cuja mobilização, ou a imobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Essa é uma consideração a respeito. Quanto ao passivo financeiro, nós temos que, olhando o ente público, a entidade pública, compreenderá as dívidas fundadas e outros pagamentos que dependam de autorização orçamentária. Essa é uma definição inicial de passivo financeiro. Tá? Quanto ao passivo permanente, compreenderá aquelas dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. Ok? Essa seria uma definição inicial. As questões 5, 6 e 7 elas são questões interpretativas e algumas constam informações no livro texto. Vocês poderão visualizar essas informações lá. Tá? A questão 8 demanda um pouquinho mais de observação, então eu vou falar alguns pontos. Quando você pensa em passivo financeiro, é importante você entender que todos os depósitos em consignação ou calção são exemplos de passivo financeiro. Além disso, nós temos restos a pagar, processados ou não, tá? E demais valores exigíveis em trânsito. Perfeito? Ainda na questão 8, com base na tabela que foi apresentada, nós podemos tirar o valor de restos a pagar, que é uma conta que nós não vimos muito, mas ela nada mais é do que as despesas empenhadas menos as despesas pagas. Aí você encontrará os restos a pagar, processados ou não, okay? No exercício. Tá? Outro aspecto é referente ao recebimento de depósito em calção. Essa conta, essa operação, ela aumenta o passivo financeiro. Então você tem que anotar essa observação. E também quando houver algum pagamento de restos a pagar processados, esta operação ela significará uma diminuição do passivo financeiro. Perfeito? E por último, tem a parte do pagamento de consignação. Quando há esse pagamento, há automaticamente uma diminuição do passivo financeiro. Consequentemente, haverá uma redução da dívida a pagar do período. E por fim, as questões 9 e 10, elas também são interpretativas. Vocês podem buscar as definições no livro texto, que devem dar um suporte para a resolução da atividade. Eu encerro esse vídeo, desejo
boa resolução, boa atividade para vocês, e no próximo vídeo estarei explicando um pouquinho mais a respeito de outras considerações sobre o nosso conteúdo. Até logo!